Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje a gente tem uma atualização com o Laith Marouf, da Free Palestine TV. O Laith está neste momento, claro, no Líbano, e vamos conversar sobre o ataque ao país de onde ele está reportando e também sobre as novidades em relação ao memorando de entendimento. Laith, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você, Pascal. Obrigado por me receber. Bom, vamos começar pelo Líbano, onde você está agora. Como as coisas estão se desenrolando? O que os israelenses estão fazendo? E que tipo de movimentação você tem visto nas últimas semanas? Olha, embora teoricamente exista um cessar-fogo, na prática não há. Os ataques israelenses ao sul do Líbano continuam, assim como a destruição das vilas que eles ainda ocupam. E a resistência segue lutando contra eles. Todo dia a gente ouve falar das emboscadas que o Hezbollah arma ou das execuções de oficiais israelenses com o uso de drones FPV. Então a batalha continua no terreno. E toda essa conversa sobre cessar-fogo ou sobre um memorando de entendimento parece algo imaginário ou de uma realidade diferente da que a gente vive aqui. Isso acontece porque o primeiro-ministro e o presidente do país, que estão tentando empurrar esse acordo, na verdade, não têm poder nenhum dentro do país. Então, por mais que os americanos e os israelenses tenham esperado que essa colaboração entre o presidente e o primeiro-ministro trouxesse algum resultado, eles simplesmente não conseguem fazer isso acontecer. A realidade no terreno é que essa guerra vai continuar, eu acredito, até que haja um verdadeiro vencedor. Faz mais ou menos uma semana, né? Esse tipo de acordo entre o governo do Líbano e Israel, em que a ocupação israelense poderia basicamente continuar até que o Hezbollah fosse até que entregassem todas as armas. Qual é a sua avaliação sobre isso? Porque, para mim, agora, a liderança do Líbano parece muito parecida com o que o Petain foi para a França na Segunda Guerra Mundial. Mas como é que você entende essa situação? Sim, é praticamente um regime de Vichy. Lembra que o presidente e o primeiro-ministro chegaram ao poder logo depois do assassinato de Said Hassan Nasrallah, o secretário-geral do Hezbollah, e daquele ataque terrorista com Pajer, além da queda de Damasco nas mãos das milícias wahhabitas de Jolani? Naquele momento, o campo sionista imperialista estava em alta, e eles forçaram a nomeação desse presidente e desse primeiro-ministro. O bloco da resistência no Líbano estava enfraquecido, então deixaram isso acontecesse. Mas agora, sabe, houve uma virada de 180 graus no equilíbrio de poder na Ásia Ocidental. Os Estados Unidos e Israel foram derrotados na guerra contra o Irã e não conseguem levar adiante os planos que tinham para 2025. Talvez, se os Estados Unidos tivessem insistido nesse acordo, se não estivessem tão convencidos da própria vitória em 2025, e em vez de deixar Israel destruir o Líbano à toa naquela época, tivessem pressionado por esse acordo, talvez tivessem conseguido alguma coisa. Mas agora, isso não vai passar. Não existe poder militar capaz de forçar o Hezbollah a se desarmar. E os israelenses tiveram as asas cortadas pelos Estados Unidos depois da derrota de Israel nas operações militares no sul do Líbano, e também por causa das ameaças de usar genocídio, limpeza étnica ou ataques de grande escala como forma de guerra. Houve até ameaças de atacar Beirute há algumas semanas, quando o Irã, claro, disse que retaliaria bombardeando as colônias de Aminu na Palestina. Então, o que temos agora é o seguinte: Israel não consegue vencer uma confrontação militar com o Hezbollah. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos e o Irã não permitem que Israel recorra a uma guerra genocida para compensar seus fracassos no campo de batalha convencional. É essa a situação. E, na minha opinião, se as coisas continuarem assim, o Hezbollah vai acabar saindo vitorioso.
Então, a sua interpretação é que dessa vez os Estados Unidos estão pressionando Israel para não cometer genocídio, para não repetir o que já fez em Gaza. Porque, pelo que parece, eles chegaram a ameaçar abertamente fazer em Líbano o mesmo que fizeram em Gaza. Mas, na sua visão, dessa vez os Estados Unidos estariam realmente exercendo uma pressão de verdade sobre eles. E eu não acho que os Estados Unidos realmente queiram exercer essa pressão. Mas como os Estados Unidos perderam a guerra com o Irã, os próprios interesses deles agora estão começando a se afastar dos interesses da colônia judaica. Então, antes disso, e antes da guerra com o Irã, o objetivo estratégico dos Estados Unidos, de continuar sendo o poder dominante na Ásia Ocidental, se alinhava perfeitamente com o objetivo estratégico da colônia judaica, que é existir de forma permanente nessa região. E agora o que a gente vê é que boa parte do poder militar dos Estados Unidos na Ásia Ocidental está sendo destruída. Além disso, vários outros vassalos que os Estados Unidos têm na região, principalmente as monarquias árabes, estão entrando em colapso, com suas finanças em ruínas e cada vez menos capacidade de influenciar as populações árabes e muçulmanas. Isso ameaça o objetivo estratégico dos Estados Unidos de continuar sendo a potência dominante na região. E é por isso que começam a aparecer divergências entre as manobras táticas que a colônia judaica e os americanos realizam ali. E claro, isso é algo visível e conhecido pelo eixo da resistência, que está explorando essas diferenças entre os Estados Unidos e Israel. Hey, just a very quick note, the best way to support this channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you can get some of our new merch on neutralitystudies.com. Links below. See you there. Last time we talked was shortly after the A última vez que a gente conversou foi logo depois do começo da guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irã. E agora estamos falando no dia 3 de julho. Então já se passaram 3, quase 4 meses. Como foi esse período desde o dia 28 de fevereiro? Como você viveu as mudanças que vieram com, a derrota dos Estados Unidos nessa batalha, que na minha visão culminou na assinatura do Memorando de Entendimento? Aquele em que os Estados Unidos basicamente tiveram que admitir e colocar a assinatura num documento dizendo algo como "tudo bem, perdemos". E como isso afetou a situação no Líbano? Você sentiu de fato que os israelenses não conseguiram continuar agindo como faziam antes? Sim, sabe, quando a gente olha para o campo de batalha, de novo dá para ver como o Hezbollah inovou e conseguiu destruir mais de 500 tanques israelenses no sul do Líbano nesses 3 meses. É um número enorme. Isso representa 50% dos tanques que ainda restam para os israelenses. E isso é além, claro, dos veículos blindados e dos veículos técnicos, como escavadeiras e outros que também foram destruídos. E a gente está vendo, sabe, o impacto financeiro que os países do Golfo, os vassalos do mundo árabe, tiveram. Todo aquele dinheiro que eles gastavam para influenciar a política interna nos países árabes e muçulmanos agora não está mais disponível. Olha, os Emirados e o Catar se afastaram, na minha opinião, de intervir não só no Líbano, mas em boa parte do mundo árabe e muçulmano. Eles não têm dinheiro sobrando para desperdiçar, ainda mais com os prejuízos na indústria de petróleo e gás. Agora a gente vê só a Arábia Saudita mantendo alguma influência no Líbano. E como os sauditas também perceberam os efeitos dessa guerra sobre as outras monarquias da Península Arábica, acho que estão sendo mais cautelosos. Eles não estão jogando todo o dinheiro na mesma direção que os israelenses e os americanos. E o resultado disso é que cada vez mais partidos políticos no Líbano estão se manifestando em apoio à resistência. Sabe, o dinheiro fala.
E quando ele não fala, aí as influências internas acabam tendo mais peso para mudar a opinião desses líderes. Então, na última semana, a gente viu 22 partidos no Líbano divulgarem declarações públicas contra o memorando de entendimento. E isso representa basicamente a grande maioria dos partidos políticos do país, abrangendo a maioria das seitas e das regiões. Tudo isso não teria acontecido se o Irã não tivesse vencido a guerra de 44 dias. E claro, isso afeta a capacidade do primeiro-ministro ou do presidente do Líbano de atender ao que os americanos querem. Mesmo quando a gente fala, sabe, dos Estados Unidos e dos sionistas querendo que o exército libanês seja o responsável por enfrentar o Hezbollah e desarmá-lo, se existia alguém dentro das Forças Armadas do Líbano que pensava, talvez a gente consiga fazer isso. Bom, agora essa ideia acabou. Na última semana, a gente ouviu várias vezes rumores de que o presidente estaria tentando demitir o chefe do Estado-Maior, o general Rudolf Haikal, e ele não fez isso. Isso significa que ele não tem ninguém para substituir o general que aceite essa decisão estúpida e suicida de usar o exército libanês para enfrentar o Hezbollah. Então, a vitória do Irã e do eixo da resistência na guerra de 44 dias está se traduzindo diante de todo mundo em grandes mudanças no Líbano. A gente tem declarações de políticos israelenses na TV deles, dizendo que o que se deve buscar é uma guerra civil, provocar uma guerra civil no Líbano. E o que você descreveu, né? O exército libanês contra o Hezbollah, tudo pegando fogo, um caos total. E claro, todo mundo entende como e por que isso seria muito conveniente para Israel. Mas então, a sua análise é que esse cenário agora é cada vez menos provável, justamente porque o governo libanês não tem um exército que realmente pudesse travar uma guerra civil. Eu acho que agora isso é impossível. Já era algo muito difícil de conseguir, fazer o exército libanês atacar o Hezbollah, porque cerca de 60% dos soldados e oficiais do exército libanês são da seita xiita. E, aliás, o exército libanês, na minha opinião, é uma instituição patriótica. Ele nunca enfrentou o Hezbollah em momento algum, não só agora. Então, de certa forma, é a única instituição dentro do governo do Líbano que ainda representa de verdade a maioria da população. Teria havido um motim se o presidente e o primeiro-ministro tivessem forçado o exército a enfrentar o Hezbollah. Isso foi antes da vitória do Irã. Agora, com a vitória do Irã, eu acho que a liderança do exército, que é patriótica, está mais confiante e até se sente mais protegida, a ponto de poder rejeitar abertamente as pressões para matar seus próprios cidadãos. Então isso está fora de questão, eu acho, neste momento. A outra opção que os americanos e os sionistas têm seria provocar uma guerra civil, como você está dizendo, e isso exigiria outras milícias. E quando a gente olha para o cenário das milícias no Líbano, já não é mais como nos anos 70. Os partidos cristãos supremacistas, como a Falange, têm milícias muito pequenas, são ineficazes e também estão muito concentradas em regiões geográficas onde têm suas populações. Então isso também está fora de questão. Aí vem a outra opção, que seria usar os esquadrões da morte wahhabitas. E isso exigiria que a Síria, sob o comando de al-Julani, interviesse. E a gente ouviu, claro, na última semana, o presidente Trump dizendo que talvez o al-Julani devesse fazer esse trabalho. E isso também, na minha opinião, é um sonho impossível. Porque quando a gente olha para a situação dentro da Síria, grande parte do país está fora do controle do al-Julani. E nos últimos 3 meses, as autoridades turcas exportaram todos aqueles membros das brigadas internacionais wahhabitas, os esquadrões da morte, que estavam lá. Aqueles 60, 70 mil combatentes da Ásia Central e de outras regiões que atuavam na Síria foram enviados para a região do Sahel. A gente viu como isso impactou os ataques do Boko Haram no Mali, no Níger, em Burkina Faso e também em lugares como a Somália e o Sudão.
Então, neste momento, o Al-Julani tem só cerca de 60 mil combatentes sírios wahhabitas, e eles mal conseguem manter o controle do tráfego nas principais cidades. Se ele tirar essas forças das grandes cidades para atacar o Líbano, não só vai ser derrotado dentro do Líbano, como também vai ser percorrogen em Balad e própria Síria. But also the country will escape his hold. Okay, so that is good news. In that case, Certo, all of the então isso é uma boa potential, notícia. troublemakers Nesse caso, actually don't todos have os enough, possíveis causadores de problema, na verdade, não têm recursos suficientes para fazer isso com o Líbano. Você pode me dar uma ideia de qual é, mais ou menos, o tamanho do Hezbollah hoje? E mais ou menos quantas tropas estão sob controle do governo no exército, como você mencionou? E como está a relação agora entre o Hezbollah e o governo central? Quero dizer, eles estão numa espécie de paz fria ou algo assim? In a cold peace or something like that? Yeah, well, the last times we heard. Pois é, então, a última vez que a gente ouviu o Hezbollah divulgar números reais dos seus combatentes, acho que foi há alguns anos, quando Said Hassan Nasrallah, o secretário-geral do Hezbollah, ainda estava vivo. Na época, ele disse que o grupo tinha por volta de 200 mil combatentes. E ele usou de forma bem específica as palavras combatentes libaneses dentro do Líbano. Isso, claro, deixava implícito que existem membros do Hezbollah que não são libaneses e também membros que estão fora do país. Mesmo que a gente queira cortar esse número pela metade, só por exercício a gente sabe que o exército libanês tem algo entre 65 e 70 mil soldados. E isso inclui os que trabalham em escritório, não apenas os que estão em campo. Então, não é uma força de combate capaz de enfrentar o Hezbollah. Além disso, o exército libanês é leve, meu irmão. Also, the Lebanese army is lightly armed. It doesn't have tanks even. It has APCs. Ele nem tem tanques. Tem veículos blindados de transporte de tropas, não tem drones, não tem jatos, nada disso. Então não representa uma ameaça para o Hezbollah. É impossível. Agora, se a gente olha para as mudanças no Hezbollah desde a última guerra, em 2006, dá para ver claramente uma mudança de tática, uma mudança nas tecnologias que ele usa. Ele se adaptou a uma nova realidade. Antes, durante a guerra de 2006, o Hezbollah ainda agia como se fosse um exército parcial, sabe? Por causa da experiência que teve na guerra da Síria, quando realmente começou a usar tanques, colunas blindadas e tudo mais. Então ele se reorganizou, deixou de ser uma milícia e virou algo mais parecido com um exército. Só que agora a gente vê o movimento contrário. O Hezbollah deixou de ser esse semi-exército e voltou à guerra de guerrilha como milícia. Eu diria que hoje o Hezbollah é até mais ágil e mais forte do que era em 2006, justamente por causa disso. Interesting. And what is your Interessante. observation about the E qual é a sua observação sobre, bem, o impacto das novas tecnologias? Quero dizer, o Hezbollah mostrou que agora é capaz de operar drones com cabos de fibra óptica, o que impede que sejam bloqueados pelos israelenses e ainda com visão noturna. E parece, pelo menos acompanhando as matérias na grande mídia, pelo que conseguimos ver, que isso realmente tem um impacto. E em segundo lugar, você percebe algum efeito na estratégia de vitória do Irã? Digo, eles meio que mostraram ao mundo como lidar não só com os israelenses, mas também com os americanos. Com uma estratégia que, por um lado, levou à morte de muita gente no país, mas, por outro, permitiu absorver esses choques e revidar, podendo a qualquer momento causar danos significativos ao Império Americano e às suas bases. Você acha que isso agora está influenciando a forma como o Hezbollah enxerga a própria guerra de guerrilha? that Hezbollah is looking at its own, well, guerrilla warfare? Yeah, I mean, it's very important to. Olha, é muito importante destacar que sempre que existe essa simetria entre um império com recursos praticamente ilimitados e um grupo de resistência local, o fator mais importante para vencer essa guerra é a capacidade de durar. Você consegue se manter mesmo em situações de genocídio, numa guerra de longo prazo. E o outro fator é a inovação. E como a gente tem visto, os membros do eixo da resistência têm vantagem na inovação. Eles também têm vantagem em termos de resistência e disposição para se sacrificar.
A gente viu em Gaza a resistência palestina, num campo sitiado e sob extermínio, inovar com aqueles parapentes e tomar 12 bases israelenses, capturando e matando 12 generais israelenses, os principais generais do exército de Israel, no dia 7 de outubro. Generals, the top generals in the Israeli army on October 7th. We also saw them innovate with their homemade. A gente também viu eles inovarem com drones caseiros e projéteis antitanque, as chamadas granadas Yassin, que destruíram grandes áreas de veículos blindados israelenses. E por fim, a inovação deles foi a chamada guerra em 4 dimensões, que veio das estratégias do Vietnã, do Vietcong, e que eles desenvolveram em verdadeiras cidades subterrâneas, o que permitiu que se sustentassem por 3 anos. Vimos o mesmo, claro, no Líbano, com as inovações iniciais do Hezbollah no uso de mísseis antitanque em combates diretos, mirando alvos minúsculos de cerca de 1 metro. Todo mundo viu, em 2024, como os atiradores de elite do Hezbollah são habilidosos com esses mísseis, e também aquelas ondas de drones que abalaram a colônia sionista, junto com os mísseis usados naquela fase. The missiles that it used in that stage, and now we see the FPVs that you mentioned. E agora a gente vê esses FPVs que você mencionou, com cabos de fibra óptica, visão noturna e tudo mais. Muita gente comparou esses FPVs com a forma como os exércitos russo e ucraniano estavam usando, mas a maioria esqueceu que na verdade foi o Hezbollah que inovou essa estratégia durante a guerra na Síria. Então, durante a guerra na Síria, o Hezbollah criou essa tática de usar FPVs com fibra óptica e mísseis para, na época, eliminar parte da liderança da Al-Qaeda, do HTS e do ISIS. Depois, essa ideia foi levada adiante e ajustada pelos exércitos da Rússia e da Ucrânia. E agora, finalmente, a gente vê o Hezbollah inovando ainda mais com essa mesma estratégia, usando cabos de fibra óptica muito longos, que às vezes chegam a 60 quilômetros dentro da Palestina ocupada, caçando oficiais israelenses que estão na retaguarda, comandando as tropas na linha de frente. E sim, claro, o Irã também inovou com seus mísseis hipersônicos, mísseis com múltiplas ogivas e outras tecnologias que mudaram completamente o cenário na Ásia Ocidental. Então a inovação é essencial para quem está em desvantagem. E às vezes, como a gente vê aqui, as inovações de quem está em desvantagem podem derrotar impérios inteiros. Yes, very clearly so, but Sim, muito claramente. Mas como você está mais perto de Israel, do território palestino ocupado, eles têm ficado, nos últimos 4 meses, basicamente em silêncio sobre o que aconteceu com eles, certo? Há censura em todos os níveis. É proibido transmitir ou mostrar qualquer coisa, até vídeos nas redes sociais. Um pouco disso chegou a circular, mas não muito. Qual é a sua avaliação dos danos? De um lado, por causa da guerra com o Irã, e agora do outro, o que vem do Líbano. Porque, como você está dizendo, o Líbano consegue atingir bem além do que os israelenses consideram. Bom, eles nem reconhecem isso como fronteira, já que Israel não admite suas fronteiras, mas sim o que estão ocupando. Pois é, só nos últimos dias a gente viu imagens de satélite vindas dos territórios ocupados, e nelas dá para ver a destruição enorme da refinaria na Baía de Haifa. Os israelenses negaram que a refinaria tivesse sido destruída, mas as imagens mostram uma destruição massiva. E agora a gente sabe que isso vai levar até 2028 para voltar a funcionar. Então Israel está sofrendo muito com a falta de gasolina e diesel, porque essa refinaria atendia às necessidades locais de transporte no país. E se a gente extrapolar a partir disso e olhar outras imagens de satélite divulgadas no último mês ou 2, dá para ver grandes bases israelenses sendo atacadas e destruídas, campos de aviação e outras instalações também. E aí, quando a gente compara isso com a divulgação completa das imagens de destruição nos países do Golfo e nas bases americanas na região, fica claro que as bases e as zonas industriais israelenses devem ter sofrido enormemente,
de uma forma muito parecida com o que aconteceu nas bases e nas áreas industriais americanas nos estados monarcos vassalos. Então, sim, os israelenses sempre mentem. Os israelenses sempre escondem as próprias perdas. O mesmo vale para os números de soldados feridos e mortos. Quando a gente tem confirmação visual, pelos drones FPV e outros vídeos que o Hezbollah divulgou nos últimos 3 meses, mostrando que pelo menos 500 tanques foram destruídos, e sabendo que normalmente cada tanque tem de 4 a 8 tripulantes, é impossível acreditar que os israelenses não tenham milhares de soldados mortos. É impossível. Então, para eles ainda dizerem que tem só algumas centenas de mortos e algumas centenas de feridos, isso não faz sentido. E sim, tem alguns veículos blindados que Israel está usando como drones, mas não são tanques drones. Eles estão mandando veículos de transporte cheios de explosivos, controlados à distância, para dentro de bairros e detonando tudo, como a gente viu em Gaza. Mas eles não estão fazendo isso com tanques. Então, onde estão todos esses soldados mortos e feridos? Foram, sei lá, transportados para outro multiverso ou algo assim. Eles estão mortos. Não tem como terem sido levados para o céu ou algo do tipo, de um jeito divino. No, but even in 2026, the people who implement wars are still able to shield a lot of this kind of very numeric information. So do the Russians and the Ukrainians, right? They're able to keep that from going out. What do you think is the current goal of Hezbollah? Is the goal to push the Israelis out of the entire territory of Lebanon, all the way in the south? Is the goal to actually counterattack and go and Nas regiões do norte, o que você acha? Para onde o Hezbollah quer levar isso e em que ponto eles diriam algo como tudo bem, missão cumprida? What's the point where they would say like, fine, mission accomplished? Pois é, a gente teve declarações do secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassem, e também de membros do parlamento que representam o grupo. E está claro, pelas palavras deles, que o objetivo é a libertação total das terras libanesas. Então eles não vão parar até que os israelenses saiam de cada pedaço do Líbano que ainda ocupam. O que pode acontecer depois disso, na minha opinião, é o seguinte: se Israel continuar agindo desse jeito, boa parte das forças terrestres deles vai estar em frangalhos. E se o Hezbollah decidir atacar para libertar o norte da Palestina nesse momento, vai ter condições de fazer isso. É por isso que a gente vê os israelenses em pânico, tentando fazer com que os Estados Unidos concordem em permitir que eles realizem eventos de grande número de vítimas, eventos genocidas, porque se continuarem nesse caminho, não vão ter mais tanques disponíveis se essa batalha continuar por mais um mês desse jeito. E as tropas deles, no sul do Líbano, estão completamente expostas. O Hezbollah, eu acho, passou por uma mudança enorme nas táticas desde 2024 até agora. Em 2024, eles lutaram frente a frente para provar que podiam impedir os israelenses de ocupar qualquer vila, e conseguiram. Mas isso teve um custo altíssimo em termos de perdas de combatentes do Hezbollah. Agora eles não estão mais fazendo isso. Estão deixando os israelenses se espalharem dentro dos territórios ocupados e oferecendo centenas de alvos para atacar de longe com esses drones FPV, artilharia e outros meios. Então, quanto mais tempo os israelenses ficam e quanto mais áreas eles ocupam, maiores são as perdas deles. É por isso que os israelenses sabem claramente que não podem continuar desse jeito e têm tentado quebrar a fórmula que existe agora. O objetivo final do Hezbollah não é só a retirada dos israelenses dos territórios que ocupam no Líbano, mas também estabelecer um novo equilíbrio de poder, em que os israelenses nem se atrevam a fazer isso de novo. O Hezbollah está tentando empurrar o equilíbrio de forças e a capacidade de retaliação de volta ao ponto em que estavam antes da guerra, entre 2023 e 2024.
E eu acho que é exatamente isso que os israelenses estão tentando impedir. That's what the Israelis are trying to prevent. Right. Certo. Mas, no geral, o Hezbollah, sabe, quando Nasser al-Nasrallah foi morto, a interpretação era de que o Hezbollah basicamente seria derrotado mais cedo ou mais tarde e que já estava em desvantagem. Só que agora parece que o contrário aconteceu. Então, essas execuções da alta liderança, você acha que acabaram levando a uma espécie de renovação do Hezbollah? E também as mudanças de tática que você mencionou, que foram muito importantes. Como voltar à guerra de guerrilha e tudo mais, o que funcionou no passado? Será que agora estamos vendo um Hezbollah mais preparado para a missão que tem pela frente? Yeah, look, a lot of people asked. Olha, muita gente perguntou publicamente várias vezes, eu li isso, pessoas comentando por que o Hezbollah ou o Irã ou quem quer que seja permitiriam o assassinato de suas lideranças. E tem duas partes nessa questão. A primeira é que existe uma guerra psicológica e uma guerra híbrida acontecendo para tentar criar uma divisão entre a liderança da resistência, seja no Líbano ou no Irã, e a população. Os israelenses admitiram, na semana passada, que Said Hassan Nasrallah nunca se escondeu em um bunker, que ele morava em um apartamento comum e todo mundo sabia onde era. E o mesmo vale para o Ayatollah Khamenei. Ele estava nas residências oficiais, nos escritórios do governo e por aí vai, sem se esconder. Por que eles fizeram isso, sabendo que estavam numa lista de assassinatos? Porque se tivessem se escondido desde o começo, a população teria começado a achar que eles não se importavam com o povo. Ou que estavam escondidos no subsolo, sem se importar com o fato de as pessoas estarem sendo mortas. Então, as mortes e o martírio desses líderes reacenderam o amor do povo pela liderança e pela organização de resistência. E acabaram com essa ideia de criar uma divisão entre a população e a liderança. E agora a nova liderança do Hezbollah ou do Irã pode se esconder e as pessoas não os culpariam por isso. Eles dizem algo como, bom, o líder antes dele se sacrificou, ficou firme e mostrou pra gente que não tinha medo. Mas agora que estamos no meio dessa guerra, tudo bem, o líder se esconder. Tá, esse é um ponto. O outro é o seguinte, quando a gente olha para as mudanças nas táticas do Hezbollah, sim, é natural. Quando uma organização existe por muito tempo, começa um certo tipo de desgaste, ou ela fica mais rígida, entende? Menos ágil e tudo mais. Principalmente depois de anos, ou até décadas, com os mesmos líderes no comando, amizades sendo formadas, e assim por diante a organização acaba ficando menos inovadora. Isso não é só sobre o Hezbollah. A gente está falando de uma organização irregular quando pensamos em como as estruturas humanas acabam ficando mais rígidas, certo? Então, com o assassinato de boa parte da liderança ou do comando do Hezbollah, surgiu uma geração mais jovem, com novas ideias, e a organização ficou mais ágil. Eu, claro, não queria que essas pessoas fossem assassinadas, mas esse é o resultado disso. E outra coisa que a gente precisa observar aqui é que Israel tem uma experiência de quase 80 anos em eliminar lideranças da resistência palestina e também da resistência árabe e muçulmana na região. E essa estratégia já mostrou que não traz resultado nenhum. Você não pode simplesmente achar que, especialmente em uma população que entende o martírio e as lutas humanas históricas de uma forma mais ampla, que remonta até os profetas mencionados nesses livros sagrados, as coisas vão mudar só porque se elimina uma liderança. Pelo contrário, isso só alimenta ainda mais a força que leva as pessoas a resistir. E isso já aconteceu várias e várias vezes, com os assassinatos na Palestina ao longo das décadas, e no Líbano também. O próprio Said Hassan Nasrallah chegou ao poder depois do assassinato do secretário-geral do Hezbollah, que veio antes dele, e ele trouxe inovações que acabaram piorando a situação para os israelenses. Agora, claro, a mesma coisa está acontecendo de novo com o assassinato de Said Hassan Nasrallah.
again with the assassination of Sayyid Hassan Nasrallah. If I'm informed correctly, then I think a 3-day. Se eu tiver bem informado, acho que o funeral de 3 dias vai começar amanhã, certo? De 4 a 7 de julho, para Ali Khamenei, no Irã. E eles estão transformando isso num grande evento, um evento internacional, especialmente nas redes sociais. O que você acha que esse funeral, qual vai ser o impacto no Líbano? E será que grandes grupos de pessoas no Líbano vão realmente participar dessa lembrança coletiva de mais um líder da resistência que deu a vida para resistir? Sim, as procissões e cerimônias começaram hoje, dia 3. Já dá para ver delegações internacionais com representantes de governos e autoridades de várias partes do mundo chegando. Os restos mortais do Ayatollah Khamenei e dos familiares dele que foram martirizados também estão sendo exibidos. Há poucas horas vimos uma delegação de autoridades da resistência libanesa e familiares, incluindo os parentes sobreviventes de Sayyid Hassan Nasrallah, indo prestar suas homenagens e fazer orações no local onde as cerimônias estão começando. Presidentes, vice-presidentes e líderes de várias partes do mundo, da região e de fora dela, também vão estar presentes hoje. As cerimônias vão continuar por 3 ou 4 dias, com os corpos do Ayatollah Sayyid Khamenei e de sua família viajando pelo país. Vão acontecer procissões fúnebres aqui no Líbano, no Iraque, no Iêmen, em outros lugares, no Paquistão e por aí vai. E sim, é esperado que milhares e milhares de pessoas compareçam. Já se fala em cerca de 20 milhões de pessoas em Teherã. Então isso vai ser enorme, um dos maiores, se não o maior, funerais da história registrada da humanidade. A última vez que vimos algo parecido foi, claro, depois do funeral de Sayyid Hassan Nasrallah e do funeral do general Soleimani, que também reuniram multidões imensas. O funeral de Sayyid Hassan Nasrallah foi o maior do mundo árabe na história moderna. E o funeral do general Soleimani foi o maior, ou talvez o segundo maior da história do Irã, depois do funeral do Ayatollah Khomeini. Então eu acho que nos próximos 3 ou 4 dias vamos ver os verdadeiros sentimentos do povo da região e a coesão da população e dos membros do chamado Eixo da Resistência. Em parte, acredito que é por isso que os iranianos estão permitindo que essa ilusão do memorando de entendimento continue por enquanto. Além disso, os Estados Unidos têm interesse em deixar a Copa do Mundo terminar antes de voltar a qualquer confronto direto. E eu acho que, na próxima semana, estaremos de volta a um confronto total. Certo, eu queria te perguntar isso também. Então você também acha que, por enquanto, eles só apertaram o botão de pausa, né? Mas depois, por motivos diferentes, acabam concordando com essa pausa. Só que isso vai continuar em seguida. Talvez você possa falar um pouco sobre isso. Mas tem mais uma questão. A guerra de informação. Me parece que o Irã foi extremamente habilidoso nisso. E também me parece que o chamado eixo da resistência, de modo geral, hoje em dia está muito mais eficiente em divulgar a própria versão do conflito. Você também percebe que está acontecendo uma mudança? Que algumas dessas interpretações, afinal, você trabalha diretamente com reportagens precisas a partir do Líbano sobre o que realmente está acontecendo lá, estão finalmente chegando ao Ocidente, que já se começa a entender que isso não é só sobre terrorismo, mas sim uma luta de resistência contra o colonialismo. Olha, em uma guerra de mídia, a inovação é tão crucial e importante quanto em uma guerra militar. Especialmente quando a gente fala, de novo, sobre o desequilíbrio de poder entre um império, e nesse caso, um império midiático que controla boa parte da mídia no mundo, não só no Ocidente, e o eixo da resistência. Então veja o que aconteceu. Acho muito importante observar o efeito cumulativo dessa guerra de propaganda e as inovações que vimos surgindo do eixo da resistência e das suas populações.
A gente tem ferramentas criadas pelo Ocidente, como as redes sociais, novas tecnologias de filmagem e por aí vai, como as câmeras DJI, GoPro e outras. E talvez o Ocidente tenha criado essas inovações achando que iria dominar com elas. Mas o que acabou acontecendo foi que a gente viu o eixo da resistência e suas populações usando a tecnologia e as plataformas a seu favor. Então vimos o primeiro nível, que são os jornalistas cidadãos, o povo palestino, o povo libanês, pessoas corajosas, que se filmaram e registraram os crimes cometidos contra eles, o genocídio. Se não fosse por esses jornalistas cidadãos publicando esses vídeos, e pelos milhões de pessoas que retuitaram e compartilharam, os controles algorítmicos e de censura que o Ocidente tinha sobre essas redes sociais teriam funcionado. Mas, por causa desse verdadeiro tsunami, dessa enxurrada de jornalistas cidadãos se filmando e milhões de pessoas retuitando, ficou impossível controlar a mensagem por meio dos algoritmos. Então, essa primeira camada de jornalistas cidadãos foi essencial para quebrar o monopólio da narrativa mantido pela mídia imperialista. O segundo nível é a mídia militar do Hamas, da Jihad Islâmica, do Hezbollah, do Irã. Eles foram os que divulgaram aqueles vídeos gloriosos, mostrando o Hamas destruindo tanques, o cara correndo e colocando a bomba em cima do tanque, ou a visão em primeira pessoa do Hezbollah, da cabeça do míssil EGM, atingindo um tanque israelense, ou ainda aquele drone FPV passando atrás de um soldado israelense. Certo. Esses vídeos de inteligência e operações militares tiveram outro efeito. O primeiro efeito, vindo da mídia dos cidadãos, foi mostrar a violência, os crimes, o genocídio, os crimes de guerra dos imperialistas e dos sionistas. The war crimes of the imperialists and the Zionists. Well, now, with the military videos that were superbly produced, com os vídeos militares que foram produzidos de forma excelente, a gente teve a motivação de mostrar a resistência capaz de enfrentar o monstro mais cruel que a humanidade já conheceu, a colônia sionista e seus apoiadores imperialistas. E então, por fim, além desses dois pilares que serviram de base para essa vitória de propaganda, tivemos também a mídia social, ou melhor, a mídia independente, seja os guerreiros do Zoom, como seu programa, ou os agregadores que estavam no Telegram e em outras plataformas. Todos construindo em cima disso, usando a mídia cidadã e a mídia militar do eixo da resistência para levar a análise a outro nível e preencher o vazio deixado pelo fato de que as emissoras de TV ligadas ao eixo da resistência, que seriam capazes de produzir esse tipo de análise e conteúdo, estão proibidas no Ocidente. Essas três camadas de inovação, essas inovações de mídia de propaganda que o Ocidente não conseguiu combater, na verdade, nos fizeram vencer essa guerra de propaganda. E não há nada que o Ocidente possa fazer hoje, nem que os sionistas possam fazer hoje para voltar no tempo. As nossas mentes, como coletivo humano, já estão completamente imersas na propaganda do eixo da resistência e do seu povo. Vai levar pelo menos 3 gerações para que as pessoas esqueçam o que viram. Não há nada que o Ocidente possa fazer para apagar isso da memória e mudar o resultado dessa guerra de propaganda. E a gente está vendo o impacto direto também no voto. Não exatamente no comportamento de votação, mas nas preferências dentro dos Estados Unidos. Uma mudança enorme nas antigas pesquisas de opinião sobre Israel. Talvez uma última pergunta, e aí eu te deixo ir. Eu prometi que não ia alongar demais. Mas qual é a sua previsão sobre quando veremos a próxima rodada de conflito também envolvendo o Irã? Eu acho que dentro de uma semana a gente vai estar de volta, assim que a Copa do Mundo terminar, e vamos voltar com tudo. A gente já vê esses confrontos acontecendo de um lado e de outro, trocas de tiros entre americanos e iranianos, e claro, a guerra que continua no Líbano,
além das possíveis confrontações que começam a aparecer no Iraque e no Iêmen. Tudo isso são tentativas dos Estados Unidos de provocar outras batalhas dentro da chamada esfera do eixo da resistência, sem atacar o Irã diretamente. Na esperança, e acho que é isso que a gente vai ver acontecendo daqui para frente, até uma volta a um confronto direto entre os Estados Unidos e o Irã, de que os americanos consigam, de alguma forma, neutralizar o efeito dos outros componentes do eixo da resistência, caso haja uma nova guerra direta com o Irã. Lembre-se, durante aquela guerra de 44 dias, foi só o Hezbollah que interveio ao lado do Irã e apenas enfrentando os sionistas, não os vassalos da região. Então os Estados Unidos estão preocupados que, se houver uma segunda rodada, de alguma forma o Iêmen e o Iraque entrem na luta com força total. E as consequências da entrada, especialmente do Iêmen e do Iraque, seriam enormes por causa do Irã, do bloqueio no Estreito de Bab el-Mandeb que isso causaria, e da possível invasão por grupos de resistência iraquianos da Jordânia, do Kuwait e da Arábia Saudita para desestabilizar a presença americana e tudo o que vem junto com isso. É com isso que os Estados Unidos estão preocupados na próxima fase, e é por isso que estão tentando criar o máximo de focos de crise possível dentro desses países, na esperança de que os membros do eixo, nesses lugares, não façam parte da fórmula de resistência quando atacarem o Irã de novo. Táticas de terra arrasada para tentar conter a resistência. Mas a gente vai ficar de olho nisso. Leith, para quem quiser te acompanhar, onde é que pode te encontrar? Olha, você pode entrar no nosso site freepalestine.video, onde estão todos os links das nossas redes sociais, e também pode fazer uma doação para o nosso trabalho. A gente está 100% desmonetizado em todas as plataformas. Acabamos de voltar de Portugal e da Espanha, onde em 13 dias gravamos 21 reportagens de campo sobre a história da resistência pró-palestina, as lutas antifascistas e as conexões históricas entre os povos ibéricos e o leste do Mediterrâneo. Então dá uma olhada nesses documentários incríveis conforme forem saindo, compartilha e, se puder, faz uma doação em freepalestine.video. Lá você encontra todas as nossas redes sociais. A gente está em Free Palestine TV. Vou colocar os links na descrição aqui embaixo. Leith Maruf, obrigado pelo seu tom. Obrigado por me receber, Pascal Lotas.